pecado que não devem ser levadas. Nós não queremos sair por aí fechando acordos, negócios, decisões que não tem o Senhor. Nós não queremos a vida de ninguém, é no seu passo, Senhor, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Glória a Deus, graça e paz, queridos, bom dia. Quem está sendo abençoado, diga amém. Daqui a pouquinho nós vamos fazer um clamor pela nossa casa, pela nossa família. Mas antes eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Eclesiastes 3, versículo 1. Salmos, Provérbios, Eclesiastes 3, versículo 1. Provérbios, Eclesiastes 3. Pode colocar na corrigida. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de quê? Nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear, tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar, tempo de perder. Tempo de guardar, tempo de deitar fora. Tempo de rasgar, tempo de coser. Tempo de estar calado, tempo de falar. Tempo de amar, tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Então aqui Deus está nos mostrando que na nossa vida existe vários tempos. Nós vamos viver vários tempos na nossa vida. E o versículo 6 diz que há o tempo de buscar e o tempo de perder. Então Deus está falando que há o tempo de ganhar, mas também há o tempo de perder. Nós somos de Deus e vivemos tempos de ganhar, de vencer, mas às vezes na nossa vida, queridos, vem o tempo de perder também. Não é porque eu sou de Deus que eu não vou experimentar a perda, a derrota. Às vezes nós perdemos também, queridos. Não é vergonha para ninguém não. Às vezes a pessoa, ela tem vergonha de ter perdido. Não, perder é normal. Nós perdemos na vida também. Nós vivemos momentos que nós perdemos também as coisas. E quando nós perdemos, o que nós temos que fazer? Tirar lições daquela derrota. Então toda vez que eu tiver uma derrota na vida, perder algo, eu tenho que ver quais as lições que eu posso tirar daquela derrota. Nós vamos ver aqui que Josué, ele havia tido uma grande vitória contra uma cidade poderosa chamada Jericó. Depois dessa grande vitória, ele vai enfrentar uma cidade fraca chamada Ai. Só que diante da cidade fraca, ele tem uma derrota. Josué capítulo 7, versículo 1. Deuteronômio, Josué 7, versículo 1. E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, da banda do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e disseram-lhe: não suba todo o povo, subam alguns 2 ou 3 mil homens a ferir a Ai. Não fatigues ali todo o povo, porque poucos são. Olha o 4, queridos. Assim subiram lá do povo alguns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Então eles tiveram agora uma derrota. Venceram Jericó, uma cidade grande, e agora tem derrota
diante de uma cidade pequena. Só que para vencer Jericó, Josué buscou a Deus. E nessa derrota ele não buscou. Por quê? Porque ele achou que já sabia demais. Não caia nesse erro. Às vezes nós achamos: eu tive uma grande vitória essa semana. Amanhã, busque a Deus de novo. Porque sem Deus, a luta pequena nós temos derrota. Na luta pequena. Josué então, versículo 6. O que Josué faz? Então Josué rasgou seus vestidos e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre suas cabeças. Então o que Josué fez? Rasgou seus vestidos e se prostrou em terra. Só que para enfrentar a cidade ele não orou. Ele não se prostrou. E a pergunta que Deus nos faz, para mim, para você, para nós: há quanto tempo você não se prostra diante de Deus? Há quanto tempo nós não nos prostramos? Não para pedir algo, mas para nos humilhar. Deus, me perdoa. Deus, eu preciso de Ti. Todo dia antes de trabalhar, você se prostra diante de Deus? Não, eu vou lá que eu já sei fazer tudo. Todo dia antes, quando levanto, eu me prostro diante de Deus, em oração. Deus, que seja um minuto. Deus, esse dia de mim eu não consigo fazer nada, me ajuda, Senhor. Tem gente que há muito tempo não se prostra diante de Deus, então Deus permite uma derrota para a pessoa se prostrar. Então às vezes Deus pode permitir uma derrota na minha vida para que eu me prostre diante de Deus. Porque eu não estou me prostrando mais, eu não estou orando mais, eu não estou tendo prazer de ler a Bíblia mais. E às vezes nós deixamos de orar, de buscar Deus, de ter prazer nas coisas de Deus. Aí Deus permite uma derrota para o nosso bem, para a gente voltar a nos prostrar diante de Deus. Um dia um membro chegou para um pastor e falou: pastor, eu estou cansado, Deus não me ajuda na minha vida financeira. Eu preciso pagar uma conta essa semana, senão vão cortar a minha luz essa semana. Quanto que é a conta, irmão? R$100. Aí o pastor foi lá no escritório e voltou com uma Bíblia. E falou: irmão, leia essa semana o Salmo 91. Deus vai te dar a vitória. O irmão pegou a Bíblia e ficou com raiva do pastor. Que nem a pessoa que pede um dinheiro, você fala: Deus, eu não quero saber de Deus, eu quero é dinheiro. O irmão saiu e falou: tá bom, pastor, obrigado. E saiu murmurando com a Bíblia. Esse pastor, eu pedi R$100. O que a Bíblia vai me ajudar em pagar a conta? E ficou murmurando com o pastor. E chegou em casa e jogou a Bíblia lá, nervoso. Esse pastor, na hora que eu preciso de R$100, me dá a Bíblia. Aí passou uma semana, 15 dias. Aí disse: hoje eu vou voltar naquela igreja. Voltou. Aí acabou o culto, o pastor chamou: irmão, e aí? Você conseguiu pagar a conta? Não, pastor, cortou minha Bíblia. Cortou a conta, a luz. Mas eu não falei para você ler o Salmo 91? Eu quero saber nada de Deus. Aí o pastor: então me dá a Bíblia aí, vamos abrir no Salmo 91. Aí ele abriu no Salmo 91, tinha uma nota de R$100, né, que o pastor tinha colocado. Você está entendendo? Então o que isso significa? Ele queria uma resposta de Deus, mas nem abria a Bíblia ele abria, nem ler, nem orar. Então nós não podemos cair nesse erro de nos afastar de Deus. E às vezes Deus permite uma derrota para a gente buscar nos aproximar do Senhor Deus. Então Deus permitiu essa derrota. Há quanto tempo nós não nos prostramos diante de Deus? 2, a derrota nos aproxima de Deus. Coloca para mim aí Mateus 15, 21. Nós temos aqui
uma mulher, Mateus 15, 21. E partindo dali foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está o quê? Miseravelmente endemoniada. Veja, essa mulher se aproximou de Jesus. Mas por que ela foi atrás de Jesus? Porque ela amava Jesus? Por que ela foi atrás de Jesus? Porque a filha estava miseravelmente endemoniada. Então essa luta que ela estava enfrentando aproximou ela de Jesus. Aproximou um outro homem que só foi buscar Jesus por causa da luta. Foi o Jairo, capítulo 9, versículo 18. 9:18. Dizendo-lhes ele essas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo o quê? Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, põe-lhe a tua mão e ela viverá. Então veja que o Jairo só se aproximou de Jesus porque a filha morreu. Se a filha não tivesse morrido, talvez ele não teria se aproximado. Então o Josué se prostra agora diante de Deus só depois daquela derrota. Então essa é uma lição. Há quanto tempo nós não nos prostramos? E 2, a derrota nos aproxima de Deus. Vamos agora ao versículo 24, Josué 7, 24. Ele então buscou a Deus, o Josué, e Deus falou: Josué, você teve essa derrota, por quê? Porque no meio do povo, dos soldados, tem o pecado. Versículo 24. Então Josué e todo o Israel com ele tomaram a Acã, filho de Zerá, e a prata e a capa e a cunha de ouro, seus filhos, suas filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo quanto tinha, levaram-nos ao vale de Acor. E disse Josué: por que nos turbaste? O Senhor te turbará a ti este dia. Todo Israel fez o que com Acã? O apedrejou com pedras, e os queimaram a fogo, e os apedrejaram com pedras. Então Deus mostra para Josué: Josué, você teve aquela derrota, por quê? Porque Israel pecou, porque tem o pecado no meio de vocês. Então tem que tirar esse pecado. E acharam o Acã. Eles apedrejaram Acã e queimaram Acã. Para você pensar agora. O Acã era um soldado. O Acã era importante na guerra ou não? Um soldado? Sim ou não? Sim. Então o Josué levou o Acã para aquela guerra, porque o Acã era importante. Na visão de Josué, Acã era importante. Tem pessoas que na sua visão é importante para você. Só que às vezes Deus permite a gente ter uma derrota para mostrar que a pessoa que a gente pensa que é importante, ela não é importante para nós. Quem está entendendo aí? Às vezes Deus permite você ter uma derrota para você ver que aquela pessoa que você pensava que era importante, ela não é importante para você. Sabe como? Você tem dinheiro. Nossa, essa pessoa está comigo, onde eu estou ela está. Deus permite você perder tudo. Só vai ficar os leais com você. Pessoas que você, essa daí era importante, agora você perdeu o dinheiro. Você pensava que ela era importante. Então Deus permitiu você perder dinheiro, você perder saúde, para que as pessoas que não são importantes, elas saiam do seu caminho. Veja o Acã. O Acã não era importante, mas na cabeça do Josué era. Só que ele atrapalhava a vida de Josué.
Então Deus permitiu aquela derrota para tirar aquela pessoa do caminho, para tirar o Acã. Porque lá na frente, você acha que o Acã ia atrapalhar mais ou não lá na frente? Como o Ló que a pastora pregou. O Acã ia atrapalhar ou ajudar na próxima guerra? Ia atrapalhar mais. Tem pessoas que iam te atrapalhar mais e Deus te livrou. Diga obrigado, Senhor, por esse livramento. Às vezes nós não entendemos. Não, eu achava que aquela pessoa era importante, mas Deus permitiu você ter uma derrota. E só fica do teu lado, aí sim, os leais. Esses que estão do teu lado quando você não tem dinheiro, esses são importantes. Quando você não tem saúde, está doente, esses são importantes. Quando você não tem posição, quando você está desempregado agora, esses que estão com você que são importantes. Não eram aqueles que estavam antes. Então Deus permitiu, e às vezes Deus permitiu na sua vida uma situação para tirar algumas pessoas que você achava que era importante. Porque lá na frente você vai ter uma vitória. A Bíblia nos mostra aqui que Josué teve vitória lá na frente. Sem o Acã ele teve vitória. Sem Acã você também vai ter vitória. Então diz aqui que Josué ele volta, ele se prostra e se levanta. No capítulo 8 ele busca a Deus. Então 8:1. Então disse o Senhor a Josué: não temas, não te espantes, toma contigo toda a gente de guerra e levanta-te e sobe a Ai. Olha que te tenho dado na tua mão o rei de Ai, seu povo, a sua cidade e a sua terra. Agora Josué se levanta e vai buscar a Deus. A derrota serve para a gente ter um novo recomeço. Diga novo recomeço. Às vezes Deus permitiu algo dar errado para você recomeçar algo. Então recomece. Teve uma derrota, recomece. Não fique parado não. Deu tudo errado ali, Deus está te dando uma oportunidade para você recomeçar aonde deu tudo errado. Então Deus está dando oportunidade. Josué, recomeça. Josué, eu estou te dando uma oportunidade. Volta lá. Volta lá. Coloca esse versículo na NBV para mim. Olha que versículo tremendo. NBV. O Senhor disse a Josué: olha só, queridos, não fique com medo, nem perca a coragem. Reúna o exército inteiro e vá atacar Ai. Pois agora, diga pois agora, você vai conquistar aquela cidade. Levanta uma de suas mãos. Eu vou liberar uma palavra agora sobre a tua vida. O lugar que você teve derrota, Deus está falando: pois agora, aonde você teve uma derrota, eu vou te dar uma vitória em nome de Jesus a partir de hoje. Volta lá. Olha o que ele está falando. Vai atacar, porque agora, aonde você foi envergonhado, aonde você foi humilhado, Josué, volta lá que você vai ter vitória. Coloca Sofonias 3,19. Eu amo esse versículo aqui, ó. Põe na NVI. Sofonias 3,19. Toma posse você também. Sofonias 3,19. Eu amo esse versículo aqui na NVI. Sofonias 3,19. Olha o que Deus fala. NVI. Olha só. NVI. Nessa época agirei contra todos os que oprimiram vocês. Salvarei os aleijados e ajuntarei os dispersos. Leia agora comigo. Darei a eles louvor e honra aonde? Em todas as terras onde foram envergonhados. Levanta uma de sua mão. Essa semana Deus vai te dar honra.
toda a terra que você foi envergonhado, irmão. Minha irmã, Deus sabe, você está sendo envergonhado no seu trabalho, lá Deus vai te honrar, diante de todos que ali estão. Você vai ser honrado, você vai ser honrada na tua saúde, na tua família, na tua vida financeira. Deus está falando: eu vou te dar louvor, eu vou te dar honra em todas as terras que você está sendo envergonhado, porque eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Deus, eu vou te honrar. Diga: Deus vai me honrar. Josué, volta lá, você foi humilhado, você foi envergonhado, mas volta lá que eu vou te honrar, Josué. Deus está dizendo aqui que vai te honrar. Glória a Deus. Volta lá em Josué 8, versículo 3. A derrota também serve, querido, sabe para quê? Para a gente se preparar melhor. Diga: eu preciso me preparar melhor. Diga: eu vou me preparar melhor. Às vezes você faz uma prova e você não passa. Se prepara melhor e faz de novo. Faz outra prova, se prepara melhor. Às vezes não deu certo aqui nessa área da minha vida, no meu casamento, meus filhos, vou me preparar melhor, vou fazer de novo. Então o Josué, ele entendeu que ele tinha que se preparar melhor. No versículo 3, capítulo 8, versículo 3: então Josué levantou-se e toda a gente de guerra para subir contra Ai. Escolheu Josué quantos homens agora? 30 mil. Diga: 30 mil. Mas no capítulo 7, quando ele teve a derrota, capítulo 7, versículo 4, 7, versículo 4, coloca aí. Na derrota, quantos homens ele levou? Assim subiram lá do povo alguns 3 mil. Então na derrota ele vai com 3 mil. Capítulo 8, versículo 3, para vencer ele leva quanto? 30 mil. Quantas vezes? 10 vezes. Por que ele não falou: não, agora eu busquei a Deus, agora eu estou cheio da presença de Deus? Só que se ele fosse com 3 mil, talvez teria derrota, mesmo na presença de Deus. É isso que nós precisamos entender. É que nem aquela pessoa: eu precisava tirar 50, eu tirei 45 na prova. Só que agora eu orei, eu fui para a igreja, busquei a Deus. Só que eu tenho que estudar também. Eu tenho que estudar mais do que eu estudei. Foi isso que Josué entendeu. Tem pessoas que: Deus não me abençoou, Deus não me deu vitória. Só que às vezes o ímpio se preparou mais do que eu. Por que aquele ímpio feiticeiro conseguiu aquela vaga? Porque ele se preparou. Agora, uma coisa assim: se eu me preparar igual o ímpio, a bênção de Deus é maior. Você tem a bênção de Deus, o ímpio já não tem. Só que às vezes eu sou de Deus, eu me preparo menos que o ímpio. Aí eu quero que a bênção de Deus, Deus dá uma ajudadinha. Não. Josué entendeu. Eu tive derrota com 3, eu não vou com 3, eu vou voltar com 30 mil. Eu vou me preparar melhor. E ele se preparou melhor. E para a gente finalizar, queridos, no versículo 25, e disse, capítulo 8, versículo 25: e todos os que caíram aquele dia, assim homens como mulheres, foram 12 mil, todos os homens de Ai. 12 mil. Então agora Josué tem uma grande vitória, queridos. Josué precisou do Acã para vencer? Não. Tem pessoas que a gente pensa que precisa delas para a gente vencer. Mas Deus está dizendo: você não precisa de algumas pessoas que você pensa que precisa. Você só precisa de mim. Se você tiver Deus, mas aquela pessoa me abandonou, não vai me ajudar, não tem problema. Eu preciso de Deus. Então o Josué, ele não precisou do Acã para vencer essa guerra. Então tem gente que saiu da sua vida e não vai participar da vitória que Deus tem preparado na tua vida, em nome de Jesus. Tem gente que saiu da sua vida, tem Acã que saiu, que não vai participar da tua vitória. Não vai participar.
Tem gente que saiu, que te abandonou quando você estava no fundo do poço. Te abandonou. Agora que você vai vencer, elas não vão participar dessa vitória sua. Quem está entendendo aí? Você vai vencer sem aquela pessoa que saiu da sua vida. Amém? Sem aquele amigo, aquele que era amigo, né? Quando eu tinha um emprego, quando eu fazia festa em casa. Então, essa é a palavra que Deus fala no nosso coração. Coloca a mão no teu coração, fecha os seus olhos. Pai, nós tomamos posse. Às vezes nós temos derrotas na nossa vida, Deus, e nós tiramos várias lições. Meu Deus, temos que nos prostrar ao Senhor. A derrota muitas vezes nos aproxima de Deus. Meu Deus, às vezes o Senhor permite uma derrota para tirar algumas pessoas da nossa vida. Pessoas que a gente pensava que era leal, pessoas que eram fiéis, mas eram traidoras. Acã era traidor, e Deus permitiu a derrota para tirar Acã. Talvez você não estava entendendo que Deus permitiu uma derrota em sua vida para tirar alguém que ia te atrapalhar lá na frente. Alguém que não estava com você pelo que você é, mas pelo que você possuía. E no fundo do poço muitos se afastam, mas esses que se afastam não vão viver a vitória que Deus tem para nossas vidas. Ah, Deus, o Senhor diz: volta lá. Aonde você teve derrota, volta lá que eu vou te honrar, eu vou te dar vitória em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Guarda essa palavra, queridos. Glória a Deus. Deus está preparando grandes vitórias para nós. Quem crê ainda esse mês. Aleluia. Queridos, eu vou fazer uma oração daqui a pouco pela família, mas agora eu vou orar pela sua prosperidade. As irmãs vão passar o propósito, o envelope, quem precisar.